Olá a todos! Quanto tempo, não? Então, estamos de volta, que eu não sei quando estaremos de volta novamente, mas estamos de volta. Eu sou o professor Daniel, professor de Biologia e de Ciências, e vocês estão no canal Mr. de Science. Como vocês já podem ter visto na thumbnail ou até mesmo na descrição do vídeo, hoje nós vamos novamente voltar a discutir obras de animação japonesa. E nesse caso nós vamos discutir duas obras que têm um tempo muito diferente, elas são escritas em um tempo muito diferente, mas que elas tratam de um assunto em comum: a prática científica. Hoje nós vamos discutir as visões da ciência presentes em Fullmetal Alchemist e Dr. Stone. Vamos entender, para além dos conteúdos de ciência que eles apresentam, as reflexões acerca da prática que eles nos convidam a fazer. Então, fique conosco, e esse é Mr. de Science. Para quem já acompanhou, ou para quem acompanha o canal, vocês entendem, né, que Fullmetal Alchemist foi um vídeo produzido aqui, e como essa obra tem um espaço muito querido no meu coração, e como essa obra é incrível enquanto se trata de conteúdos de ciência. Então, assim, é a história de dois irmãos que fazem uso da prática científica, e eles tentam trazer a mãe deles de volta à vida, eles encontram o limite dessa prática, e toda uma série de aventuras se desenrola. Então a gente já conhece essa história, mas vamos introduzir rapidamente a história de Dr. Stone. Dr. Stone acontece no mundo pós-apocalíptico, onde todos os seres vivos, né, todas as pessoas, no caso da Terra, todos os seres humanos da Terra, eles são transformados em pedra. E passado muito tempo, alguns desses personagens começam a deixar essa forma de pedra e encontraram uma civilização pós-apocalíptica, onde tudo que eles conheciam já não existia mais. É a partir daí que nosso personagem principal tenta reconstruir esse mundo a partir do que ele já conhecia de ciência, uma vez que ele era um aluno muito bom nessa disciplina e dominava bastante conteúdos e práticas científicas. E aí, no jeito que essas práticas são vistas, que nós podemos contrastar Dr. Stone de Fullmetal Alchemist. Para nossa conversa de hoje, eu vou chamar um cientista para me ajudar no nosso diálogo, que se chama Ziman. Ziman é um cientista que ele pensa na prática científica e na noção que gira em torno da ciência como um todo, e ele traz alguns mitos que são importantes, que estão em volta da ciência e que a gente precisa desconstruir. Os mitos que nós vamos comparar e que são trabalhados muito bem, e que são ideias muito opostas, inclusive, em Fullmetal Alchemist e em Dr. Stone, são o mito da moralidade neutra da ciência, cientificismo, tecnocracia dentro da ciência. Então, esses três mitos, em torno do que se entende como ciência, são muito bem trabalhados nessas duas obras, porém, em uma visão completamente antagônica entre uma e outra. Mas ainda antes de começarmos a nossa discussão, também é importante entender que hoje a maneira que nós vemos a ciência, e até como Dr. Stone apresenta ela é grandemente baseada nas ideias positivistas. E as ideias positivistas, elas têm um impacto tão forte no que a gente conhece como ciência moderna, que elas inclusive têm grande influência até hoje em como muitos de nós entendemos o que é esse empreendimento humano chamado ciência. Então, por isso, com base nos argumentos de Ziman, com base nos mitos descritos por Ziman, nós vamos discutir como cada uma dessas obras apresentam essas visões opostas e antagônicas da ciência. A primeira crença de ciência que nós vamos discutir aqui é a crença relacionada ao cientificismo. De acordo com Ziman, essa crença está centrada na ideia de que toda prática científica é valiosa, e por conta dessa validação, desse valiosismo dessa prática científica, não há uma necessidade de uma análise mais profunda em relação às suas consequências. Tá, Daniel, e o que duas obras de animação japonesa têm a ver com uma crença inocente da ciência proposta por um pensador da prática científica? Bom, na verdade tem tudo. Uma vez que essas duas obras elas pensam em trazer a prática e a ciência como um todo, nós conseguimos ver que elas apresentam visões completamente diferentes sobre essa crença. Fullmetal Alchemist centra toda a sua narrativa em justamente questionar essa crença da ciência. Quando a gente pensa que Fullmetal Alchemist está ali discutindo o uso da ciência para fins militares, o uso da ciência
indiscriminadamente e as consequências para isso, como por exemplo, guerra, experimentação humana, mortes, e todas as consequências que isso traz, todas as consequências de uma guerra, de massacres de população, a gente consegue refletir que todas essas questões, todas essas problemáticas que Fullmetal Alchemist traz, elas estão centradas em si numa prática alquímica não pensada, uma prática alquímica que não considera as consequências dessa própria prática. E aí lembrando que tudo que a gente está falando de empreendimento humano, ela tem sim uma questão de consequência. E Fullmetal Alchemist traz isso muito bem. Agora, do outro lado da moeda, nós temos Dr. Stone. Dr. Stone trabalha na ideia de uma reconstrução do mundo, da reconstrução daquilo que o mundo já foi, daquilo que a civilização já foi, a partir da reconstrução da ciência. E a partir dessa visão que a gente tem do Senko, né, o personagem principal, recriando todo mundo, toda a civilização, tudo que já foi descoberto com base no que ele já conhecia, nós não temos nenhuma reflexão acerca dessas práticas. Para o Senko, confundi os personagens. Para o Senko, a prática científica por si só se justifica. Para ele trata a ciência como um herói, como se a ciência seria a única que pudesse trazer aquela sociedade que ele já conheceu. Uma vez que aquela sociedade é basicamente e unicamente fruto de avanços científicos e, consequentemente, tecnológicos. Então, aí a gente tem nossa primeira grande oposição em relação às ideias da prática científica. Enquanto Dr. Stone caminha muito mais para uma visão mais positivista, que a gente já conhece essa visão da ciência, a ciência como a resposta de tudo, Fullmetal Alchemist já traz alguns questionamentos em relação a como essas práticas elas podem ter impacto e elas, por isso, precisam ser pensadas. Então a ciência ela não é necessariamente tão pura assim que não precisa ter suas práticas questionadas. A segunda crença inocente que nós vamos comentar de acordo com Zima é a crença da ciência pura. Essa crença ela está centralizada na figura do cientista, da prática do cientista. De acordo com essa crença, o cientista ele tem a ideia, ele tem como objetivo a busca da verdade, e de um modo desinteressado, e que a sociedade financia esse modo desinteressado de forma com que todos se beneficiam com isso. E aí nós temos novamente duas visões bem opostas em relação a isso. Primeiro que Fullmetal Alchemist apresenta o tempo inteiro e deixa bem claro todas as intencionalidades por trás das práticas alquímicas, o que é a ciência no anime, durante todos os episódios. Então sempre tem uma intencionalidade por trás daqueles. E aí, seja a intencionalidade boa ou má, tá ali. Então as práticas científicas dentro de Fullmetal Alchemist, elas apresentam uma intencionalidade. Não existe uma busca desinteressada. Então temos os próprios personagens principais, como Edward e o Alphonse, eles estão ali procurando aprimorar suas práticas, procurando a pedra filosofal por interesses pessoais. Enquanto a gente tem, por exemplo, os alquimistas federais, os alquimistas do exército, fazendo essas práticas científicas para poderio militar. E aí vem um ponto muito legal, muito engraçado, inclusive, sobre a obra do Dr. Stone. Ao mesmo tempo que o Senko afirma o tempo inteiro, ou faz parecer o tempo inteiro, que a única coisa que ele quer é reconstruir a sociedade como era, que não tem interesse de maneira nenhuma, que tudo que ele quer é fazer que a sociedade volte ao que era antes, isso já é uma intenção, né? Fazer com que as coisas se recaminhem, voltem a ser do que era muito específico, ao invés de utilizar aqueles seres humanos que estão voltando à vida e deixar o curso natural da história seguir novamente, ele tem uma intenção. E essa intenção, ela é muitas vezes convencida aos outros seres humanos que ele vai encontrando ao longo do caminho, em como aquilo, é legal, é maneiro, e coisas do tipo. Inclusive, tem um episódio que o Senko cruza com uma sociedade
de humanos que não foram despetrificados do passado, são humanos que estiveram ali o tempo inteiro e acompanharam o tempo inteiro esse mundo pós-apocalíptico. Então eles não tinham nenhuma ideia do que era a ciência no tempo do Senko, né, o nosso tempo atual. E ainda assim, ele impõe a ideia dele, ele convence aquela sociedade que os avanços científicos, que a forma de conhecimento do jeito que ele produz é a forma de conhecimento mais adequada, ou seja, é o interesse dele, ele inclusive utiliza a força de trabalho daquelas pessoas para produzir os conhecimentos, né, para reproduzir os conhecimentos científicos. E aí, muito já conectado a essa ideia que a gente estava discutindo antes, nós temos o mito da tecnocracia. O que esse mito, essa crença quer dizer? Que apenas os cientistas, que apenas os técnicos naquela área são capazes de oferecer informações sobre aquele tipo de conhecimento. Ou seja, apenas o conhecimento científico vindo daquela metodologia, vindo daquele método, ele é um conhecimento aceitável. E aí isso a gente tem duas visões assim, parecidas, porém, uma de forma muito crítica e o outro de uma forma reafirmadora. Claro que quem apresenta isso de forma muito crítica é a obra Fullmetal Alchemist, e isso fica muito claro lá naquele episódio em que eles vão para uma cidade onde tem um padre realizando milagres. E aí tem um diálogo muito interessante entre o Edward, né, que é o personagem principal, e uma fiel, uma seguidora desse padre, quando ele diz que cientistas são como deuses, que cientistas são capazes de responder tudo, que todas as respostas elas são provenientes da ciência, e ele é absurdamente questionado por aquela menina que está fora da prática científica, ela está dentro da prática religiosa, e o que ela produz de conhecimento vem de uma maneira diferente do que a ciência se propõe a produzir o conhecimento. O material que compõe o ser humano é bem barato. As pessoas não são objetos. Essas palavras são uma blasfêmia ao Criador. Receberá uma punição divina. Não temos medo disso. Nós, alquimistas, somos cientistas. Não podemos depender de coisas vagas como deuses e criadores. Nosso objetivo é decifrar todos os princípios e leis que regem esse universo. Buscamos a verdade. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus. Por acaso você se julga um tipo de Deus? Quanta arrogância! Arrogância, prepotência, enfim. A propósito, há uma lenda numa certa mitologia que diz que o herói que se aproximou demais do sol teve a cera de suas asas derretida e foi despedaçado ao solo. Abusado ele. E aí ela tenta dar as opiniões dela acerca da ressurreição, que é, né, o caso que eles estão conversando ali, e aí fica um embate de ideias vindo de correntes filosóficas diferentes. Um que acredita na prática científica e outro que tem uma explicação de mundo um pouco diferente, um pouco inadequada da prática científica. E daí fica muito interessante ver esse embate de ideias para entender, né, que quando a gente consegue entender outras formas de produção de conhecimento. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de discutir isso, porque para a gente também não invalidar a ciência, a produção científica como um todo. Não é porque existem outras formas de produção de conhecimento que precisam ser levadas em consideração também, que a ciência ela não é capaz de oferecer um método confiável, um método testável, e que a gente precisa também levar em consideração esses dados que são produzidos. Então ali, por mais que há concordância de que os cientistas são, por meio do protagonista, né, que os cientistas são os mais aptos a responderem certas questões, há um contraponto de uma visão. Enquanto que em Dr. Stone fica muito claro pra gente que o Senko é o único que consegue dar informações, é o único que consegue produzir, reorganizar a sociedade, é o único que consegue trazer de volta aquele avanço que um dia a Terra já experimentou. Isso fica muito claro quando o Senko está nas suas andanças e ele encontra um rapazinho, né, de uma tribo, e esse rapazinho tem inúmeras práticas que para o Senko aparece como uma ciência muito rudimentar. Eles não vão queimar tudo até torrar, vão? Saca só, minha feitiçaria louca aqui! Rainbow Bridge! Eu sou o mestre das chamas! O fogo ficou amarelo de repente, mas como? Mudou de novo! Deixa azulado! Roxo!
Isso é Feitiçaria! Rainbow Bridge, o caramba. É só uma reação de teste de chama. Você só jogou sal, enxofre e cobre nessa ordem. Que tipo de cobre? Sulfato de cobre, por acaso? Eu acho que isso não ajuda. São os cristais azuis que você pegou nas cavernas, não foi? Ah, não! Tá me tirando! Como é que ele sabe sobre os cristais azuis? Ele tá lendo a minha mente! Será que é alguma coisa assim? Essa é a feitiçaria dele, eu não sei! Ah, isso existe mesmo? Maldita natureza, me dei mal! Mas vamos lembrar que esse rapazinho, ele nunca viu, nunca experimentou a ciência como o Senko experimentou. Então tudo aquilo que ele desenvolveu de conhecimento, as formas experimentativas deles, as explicações de fenômenos dele, se desenvolveram de uma maneira natural dentro daquele contexto pós-apocalíptico. E aí o Senko olha aquilo, olha e fala, não, isso não é ciência, isso é rudimentar, isso não tem nada a ver, e tudo que você está descobrindo agora, eu posso explicar. Faz sentido o que você está explicando, mas eu posso explicar a partir do que eu conheço como ciência, porque o meu método é melhor do que o seu. A minha rigidez do método é melhor do que a sua. Então aí, nós temos uma imposição dessa ideia, né, em Dr. Stone, enquanto Fullmetal Alchemist, por mais que fique bem claro a posição da autora em favor da prática científica, nós já vemos uma certa necessidade de criticar a questão da tecnocracia. Bom, para encerrar o nosso debate, nós vamos falar aqui da última crença que nos propusemos a discutir, que é a crença da neutralidade moral da ciência. Tá, e o que isso quer dizer? Bom, para Zeman, essa crença está ligada à ideia de que a ciência ela é boa por natureza e, por isso, as suas consequências humanas, as suas consequências éticas, elas não precisam ser questionadas. E aí é que está o maior brilho, a maior centralidade de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist passa toda a sua obra discutindo, refletindo sobre o que é a vida, o que é ser um ser humano, o que é a vida humana como um todo. E aí a gente é ligado por vários dilemas éticos durante a obra. Um desses dilemas éticos, né, o mais polêmico de todo, é a questão da... Sim, meu PC tá todo. É a questão da quimera humana. Né, a gente tem lá o cientista, odeio aquele cientista, o Shaw Tucker, que o Shaw Tucker ele é um alquimista federal, ou seja, ele é um alquimista do governo, financiado pelo governo, que faz pesquisas com quimeras. E aí ele tem uma grande sacada, que é uma quimera que fala. Isso representa um enorme avanço para a ciência, um avanço maravilhoso para a ciência, né? Lá na obra vista como alquimia. Porém, contudo, entretanto, o que o Shaw Tucker faz? Ele é absurdamente questionado pelas pessoas que estão ali em volta dele, né? Ele utiliza a própria filha e o cachorro da família para criar essa quimera que é capaz de produzir fala. Olá. Eu consegui. É minha criação perfeita. É uma quimera que consegue falar como um humano. Observem só. Está pronta. Esse rapaz é o Edward. Edward. Isso mesmo, ótimo, bom trabalho. Caramba, não é que ela fala mesmo? Com isso, eu não vou perder minha licença federal. Edward. Edward. Irmãozinho. Senhor Tucker, quando foi mesmo que ganhou a licença federal? Deixa eu ver, foi há 2 anos. E quando foi que sua esposa te abandonou? Foi há 2 anos. Posso fazer mais uma pergunta? Onde estão a Nina e o Alexander? Eu detesto crianças espertas como você. Eddie! Foi isso, não é, Sr. Tucker? Como teve coragem? 2 anos atrás foi a sua esposa e agora sintetizou uma quimera usando sua filha e o cachorro! Existem limitações usando animais como cobaia, não é? Mas usar um ser humano facilita as coisas, não?
E por que é que você está tão bravo? Afinal, o progresso da humanidade sempre foi resultado de inúmeras experiências com cobaias humanas. Vidas humanas, não é? Sim, isso mesmo. Vidas humanas, Eduardo. Alquimista de aço. Olha pro seu braço, pra sua perna e pro seu irmão. Eles não são resultados do que você chama de brincar com vidas humanas? Nós somos iguais, tanto você quanto eu. Não somos, não! Mas é claro que somos. Nós vimos uma possibilidade à nossa frente e sentimos vontade de testar, mesmo sabendo que é proibido. Nada disso! Então, quando a gente pensa sem a questão moral, né, sem a questão ética da coisa, parabéns, Show Tucker, você fez um grande avanço na ciência. Agora, quando a gente bota um pouquinho de ética, quando a gente bota um pouquinho da nossa moral ali, Show Tucker vai pra cadeia. Cadeia pro Show Tucker. Porque a ciência, ela é uma prática humana, ela é um empreendimento humano. E como humanos, os nossos valores, a nossa visão de certo, a nossa visão de errado, ela está necessariamente implícita também nas nossas práticas, né? E até a própria forma como a sociedade no entorno regula as práticas científicas. Ah, Daniel, mas quem faz ciência é cientista. Mas, gente, vamos levar em consideração que existem inúmeros casos de experimentação científica que estão sendo absurdamente questionados pela sociedade, como, por exemplo, o uso de animais na pesquisa científica, até mesmo a própria questão das células-tronco, elas estão sendo questionam-se bastante, inclusive as pesquisas não andam por questões que são morais, por questões que são éticas da sociedade em torno da prática científica. E aí, se a gente pensa nessa neutralidade moral da ciência, né, numa ciência necessariamente boa, e por isso as suas práticas não devem ser julgadas e tal, isso não seria uma questão. E aí, Fullmetal Alchemist tem um brilhantismo. Nossa, essa autora merece, aplausos da maneira que ela trata isso. É de uma maneira sensível, é de uma maneira didática, é de uma maneira bem enfática e eu não tenho nem adjetivos para descrever como ela faz isso. E é muita coisa que ela faz para discutir isso. O próprio caso da quimera que fala, a produção da pedra filosofal que demanda vidas para fazer isso, e eu fico refletindo muito quando eu revisito essa obra sobre algumas questões, como por exemplo foram os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, onde nós entendemos, e espero que todos nós concordemos que aquilo lá é uma coisa abominável que não deveria nunca se repetir na história. Porém, muita coisa ali dentro foi feita de prática científica também, nesses campos de concentração. Então, se a gente pensa numa ciência que ela é moralmente neutra, porque ela é boa por natureza, esse tipo de coisa não deveria ser questionado e nem passar pela nossa cabeça. E aí, quando a gente é apresentado a Dr. Stone, nós temos elementos que em todo o tempo estão ali questionando a prática da ciência, mas eles não estão trazendo pra gente um contraponto de maneira interessante como Fullmetal Alchemist traz. Então, logo nos primeiros episódios de Dr. Stone, né, o Senko encontra um antagonista, uma pessoa muito forte e poderosa, que quer impedir a todo custo o desenvolvimento da ciência, porque ele viu o que a ciência pode trazer. E o Denko a todo tempo ele é tratado como o vilão da obra, porque ele está atrapalhando o progresso, a reconstrução do mundo. Então a gente tem essa visão de uma ciência mais próxima da neutralidade, porque tudo que o Senko quer, a única coisa que o Senko quer é fazer com que aquele mundo que ele conheceu seja reconstruído sem necessariamente pensar nas problemáticas daquele mundo que vieram a partir das práticas científicas e avanços tecnológicos que ele se propõe a fazer. Então, de maneira nenhuma, esse vídeo se propõe a ser uma reflexão, ai meu Deus, vamos discutir aqui profundamente sociologia e filosofia da ciência. Não é, isso é apenas para a gente começar a pensar em como a gente deve apresentar, como a gente deve ver esse empreendimento. Estou dizendo que a ciência precisa ser invalidada? De maneira nenhuma. Eu sou cientista, eu acredito nas práticas,
Porém, eu acredito numa forma de olhar para as práticas como empreendimento humano, que as pessoas precisam ver a ciência como empreendimento humano. Logo, ela está sujeita a falhas, ela está sujeita a interesses, ela está sujeita a valores, ela está sujeita a controles que estão além daqueles entendidos por aqueles que praticam a ciência. Entender como isso funciona até nos torna mais eficientes em dar os nossos pitacos, as nossas opiniões, as nossas visões sobre o que entendemos do que é colocado pra gente a partir do mundo científico para a nossa sociedade, e entender que como sociedade nós também temos o poder de modelar o que é aceitável ou não dentro de uma prática científica. Então, gente, por hoje é só, e eu espero que vocês me perdoem por sumir, mas eu vou sumir de novo porque é muito trabalho, eu não consigo fazer vídeos assim tão rápido. Vou pedir que vocês sugiram ideias, porque eu tô com um bloqueio criativo muito forte sobre o que fazer, sobre o que escrever, então por favor sugiram, e não esqueçam por favor de curtir e seguir a gente, porque eu quero muito chegar a 100 inscritos até o final do ano. Faltam só 18, não falta tanto não, hein? Faltam só 18. Obrigadão aí, gente.